Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Pastor Heraldo e nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus irmãos, vamos para o nosso quarto trimestre, desse ano de 2022. Nós vamos iniciar hoje, então, essa revista. E eu estava dando uma olhada aqui nos temas, estão para lá de sensacionais. Nós vamos falar aqui a Igreja e o Espírito Santo e a necessidade que a igreja atual precisa de falar do Espírito Santo, de viver o avivamento, de viver um tempo de renovação, assim como a igreja primitiva, assim como na história da igreja, a igreja sempre foi visitada pelo Espírito Santo. E também hoje nós vamos falar nessa primeira lição sobre o avivamento que aconteceu no Brasil e o início do pentecostalismo no Brasil. E a gente vai perceber que é a vontade do Espírito Santo avivar a sua igreja, restaurar as forças da sua igreja, dar ânimo, dar vigor, dar dons espirituais para a sua igreja, porque é somente através dos dons que o Espírito Santo, da capacitação do Espírito Santo, é que a igreja vai rompendo as barreiras, a igreja vai rompendo fronteiras e vai levando e expandindo o evangelho. E eu creio, irmãos, creio muito que através dessa lição, nossas igrejas, nossas escolas dominicais, a partir delas, a igreja do Senhor como um todo será avivada, será renovada. Lá na igreja a qual eu sou pastor, a gente já iniciou um propósito lá e nós vamos encerrar o propósito junto com essa revista. Creio que Deus vai renovar, vai batizar com o Espírito Santo, vai dar dons espirituais, vai levantar missionários. Estava lendo um pouco sobre a história aqui do início do avivamento no Brasil, como que se deu, para mim poder trazer subsídio para essa lição. E a gente percebe o tanto que através desse avivamento o Espírito Santo dá essa ousadia para os homens, dá ousadia a um homem para sair da sua pátria e ir para um outro lugar, um outro país em que ele não conhece a língua, não conhece a cultura, não conhece as tradições daquele lugar, e ele sai apenas com uma mala na mão e uma mensagem no coração para incendiar uma outra nação. E eu creio que nós hoje podemos desfrutar disso, que o Espírito Santo pode ainda hoje reavivar as nossas igrejas, avivar as nossas vidas e a mensagem do Evangelho se espalhar até que ele venha. Glórias ao nome do Senhor. Nós vamos falar aqui na lição de número 1, as raízes do pentecostalismo no Brasil. Achei interessante que o autor já começa a falar sobre uma forma que o Espírito Santo veio através de 2 missionários vindos de um avivamento dos Estados Unidos, na Rua Azusa, desembarcam no país e espalham essa mensagem que o Espírito Santo batiza, concede dons aos homens. Para só depois, na lição de número 2, a gente começar a estudar um pouquinho melhor a pessoa do Espírito Santo e a forma dele atuar, os seus dons, e aí a gente vai se aprofundar. Porque a gente precisa entender, antes de estudar sobre a pessoa do Espírito Santo, é saber que ele é o maior interessado em restaurar o vigor e o ânimo da sua igreja. Então nós vamos aqui para a lição de número 1, as raízes do pentecostalismo no Brasil. E aí nós vamos ver que essa lição ela é comentada pelo nosso pastor, bispo Oíris José do Carmo, que Deus possa aí usar essa revista para falar sobre o nosso coração, as nossas vidas, os nossos ministérios sejam avivados. Espero que quando a gente chegar na 13ª lição, o Senhor tenha acrescentado os salvos, o Senhor tenha dado dons aos homens, que nós não fiquemos só na questão doutrinária ou na questão teórica dessa revista, mas que a gente, através já da escola dominical, incendeie toda a igreja. Amém? Você que vai estar à frente, motive os seus alunos, motive o seu pastor, para que a gente possa, em nome de Jesus, chegar daqui a 13 lições e termos testemunhos maravilhosos. Eu sei que até o final dessa lição nós vamos ter testemunhos para contar aqui do que o Senhor vai fazer através dessa lição. Glórias, pois, ao nome do Senhor. E o tema geral da revista é a Igreja e o Espírito Santo, a necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais. Nunca nós fomos tão precisados
da pessoa do Espírito Santo avivar a sua igreja, né? Os tempos são bem sombrios, mas sempre foi assim. Em tempos de dificuldades, o Espírito Santo vem, aviva o seu povo e a mensagem é espalhada. E aí a gente vai ver que as lições que a gente vai trabalhar nesse trimestre são lições extremamente importantes para o nosso crescimento, tanto teórico, mas principalmente para a gente poder colocar em prática esses assuntos desse trimestre. Olha, a lição de número 1, que a gente vai trabalhar agora, as raízes do pentecostalismo no Brasil. Lição de número 2, a promessa da vinda do Espírito Santo. A 3, a ação do Espírito Santo antes do Pentecostes. Número 4, batismo com o Espírito Santo, distinção e evidência. Nessa lição, por exemplo, vai ser a lição de número 4, daqui a um mês a gente vai trabalhar ela. Então eu creio, irmãos, eu creio que o Espírito Santo pode levantar os nossos pastores, os nossos superintendentes, os nossos líderes, nossos professores, e a gente fazer um propósito com Deus para nessa lição de número 4, além da gente falar do batismo, a gente viver o batismo com o Espírito Santo. Eu me lembro como se fosse hoje, há mais de 20 anos atrás, ainda novo convertido, eu lendo um livro sobre o Espírito Santo, eu fui batizado com o Espírito Santo na leitura desse livro sobre o Espírito Santo. Então eu creio que quando nós estivermos discorrendo essa lição, eu creio que a escola dominical também pode promover aí nas classes aí um movimento pentecostal. Quem sabe a sua classe vai ser a nova Rua Azusa, meu irmão. Aleluia! Quem sabe as nossas igrejas, a tua congregação, a minha, vai ser de lá que a história vai ser narrada. Vai dizer, olha, a partir da igreja tal, a partir do ministério do pastor fulano, da classe da escola dominical dos jovens, dos adultos, das irmãs, a partir daquele dia, do ano de 2022, foi um novo avivamento que o Senhor trouxe, varreu o Brasil, se espalhou para a Europa, se espalhou para a Ásia. Deus renovou, restaurou e levantou mais igrejas, mais o povo, e assim nós fomos abençoados. Irmão, que maravilha! Eu tenho um sonho, irmãos. Eu tenho expectativas sobre essas coisas, porque eu fui fruto de, através de uma lição, de lendo um livro sobre o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo. Amém? Então, através dessas experiências, a gente sabe que é possível, porque o maior interessado é Ele. O maior interessado é o Espírito Santo. Então, a partir do momento que você se lançar, meu irmão, se prepare. A partir do momento que você se lançar, se prepare para receber. A lição de número 5, dons de revelação, como nós precisamos voltar a ter esses dons. Dons de poder, como precisamos, né? Nós estamos vendo que muitos charlatões têm aparecido por aí, fazendo pirotecnias, usando de magia, usando mais de teatro do que tudo para atrair as pessoas. E o Espírito Santo não precisa disso, irmão. Só precisa de alguém que se entregue, que mergulhe nas águas do oceano e ele vai te batizar, vai te dar dons de poder, de revelação. Aleluia! Lição de número 7, os dons de elocução, profetizar, falar em outras línguas, interpretar as línguas. Lição de número 8, capacitados para servir uns aos outros. Número 9, os dons de Cristo para o aperfeiçoamento dos servos. Número 10, o amor, marca do cristão cheio do Espírito Santo. Número 11, fruto do Espírito em relação a Deus e ao próximo. Número 12, o fruto do Espírito em relação ao seu portador. E a número 13, o Espírito Santo e o arrebatamento da igreja. Já pensou a gente encerrar essa lição? Dezembro de 2022... falando sobre o Espírito Santo, falando sobre o arrebatamento. Jesus vem e leva a gente para o céu, meu irmão. Essa é a expectativa do crente, essa deve ser a nossa expectativa, irmão. Muita gente está colocando o coração na política, nos homens. Os homens só têm promessas mirabolantes, irmãos. Mas a certeza que nós temos é que Jesus voltará. E para ele voltar, ele vai. Eu creio que Deus vai restaurar a força da sua igreja, a vitalidade do seu povo, a alegria do seu povo de servi-lo, de adorá-lo, o entusiasmo do povo de Deus pela leitura da palavra, pela oração, pelo jejum, pelas consagrações. Nós vamos voltar a evangelizar, ir nas ruas, levar essa palavra. O Espírito Santo vai nos preparar. E aí, na lição 13, eu creio, irmão, eu creio. Assim eu creio que o Espírito Santo pode estar nos preparando. Aleluia, através dessa lição. O Espírito Santo pode estar preparando a sua classe,
pode estar preparando alunos lá dentro, através dessa lição, para nos levar para o céu. Creiamos nisso, nos esforcemos para isso e nos preparemos para isso. Aleluia! Nosso texto de referência para essa lição de número 1 está em João 14:16, versículo 18 também e o versículo 26, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique conosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aleluia! Vamos partindo aqui para a nossa lição, introdução. Diz assim: a Assembleia de Deus, Ministério Madureira, entende a relevância de estudarmos o pentecostalismo. Assim veremos neste trimestre assuntos que reúnem temáticas da doutrina pentecostal em toda a sua plenitude. Tópico primeiro, o pentecostalismo. A principal particularidade do pentecostalismo é a crença no batismo com o Espírito Santo. E aí, o nosso Ministério de Madureira, ele evidencia essas duas características. Primeira coisa é evidência inicial de falar em outras línguas. E o número 2 é na atualidade dos dons espirituais. Nós não somos cessacionistas. Nós não cremos que os dons foram só para a igreja primitiva. A própria história mostrou que o Espírito Santo veio através da história em outros momentos e avivou a sua igreja. E nós vamos começar justamente falando sobre o pentecostalismo aqui no início das Assembleias de Deus no Brasil, justamente para mostrar que os dons não cessaram com a igreja primitiva, com os apóstolos, mas os dons continuam tão atuais quanto eram há 2000 anos. 1.1, o termo pentecostalismo. Pentecostalismo tem raiz na palavra Pentecostes, que era a segunda das 3 principais festas de Israel. Levítico 23. Foi durante a festa de Pentecostes que os quase 120 discípulos estavam reunidos no mesmo lugar e foram cheios do Espírito Santo. Esse tópico 1.1 quer dizer o seguinte: havia uma festa em Israel por nome de Pentecostes. Era uma das principais festas que existiam. O povo de Israel tinha que sair dos seus diversos pontos onde eles moravam e caminhar e peregrinar rumo a Jerusalém para participar da festa da Páscoa e posteriormente a festa do Pentecostes. Então, do início da festa da Páscoa, transcorria 40 dias. Ao final da Páscoa, mais 10 dias para completar 50 dias, iniciava-se o Pentecostes. Jesus morre na Páscoa e ressuscita e aparece para os seus discípulos e fala assim: ó, fica lá em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus é assunto aos céus 10 dias depois, ou seja, no 50º dia do início da Páscoa, no dia 50 exato, no início do Pentecoste, quando estava dando início às festividades do Pentecostes em Israel, o Espírito Santo desceu ali naquele lugar sobre aquelas 120 pessoas que estavam reunidas ali naquele local, aguardando e justamente cumprindo o que Jesus havia dito, ficar em Jerusalém. E a partir desse momento ter acontecido na festa de Pentecostes, a gente hoje usa essa palavra pentecostalismo, pentecostal, justamente porque aconteceu a descida do Espírito Santo nesse dia de Pentecostes para o povo de Israel. O tópico 1.2, o movimento pentecostal. Entre os números de renovação e avivamento entre os cristãos, destaca-se por sua abrangência o movimento pentecostal no início do século XX, ou seja, século XX nós estamos falando aí a partir de 1901. A história corta e a partir de 1901 para frente nós estamos falando do século XX. Então tudo que acontece de 1901 até o ano 2000, nós estaremos falando que é o século de número 20, tá? Só para a gente ter uma noção de tempo quando a gente ouvir falar século 20 aqui. O movimento pentecostal tem atestado que a Igreja de Cristo não é simples ornamento, mas um organismo vivo. A Assembleia de Deus no Brasil surgiram tendo como base os princípios do pentecostalismo, ou seja,
O Espírito Santo vem, derramou sobre a igreja dentro daquele movimento, a glossolalia, o falar em outras línguas, e ali lhe receberam dons, e é dentro desse aspecto que a Assembleia de Deus também crê que este movimento no século XX chegou aqui também no Brasil através desses missionários, para apregoar ao mundo que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. A mensagem que esses homens traziam era muito simples. Jesus, ele salva, Jesus, ele cura, batiza com o Espírito Santo e vai nos levar para o céu. Vai voltar e vai levar a sua igreja para o céu. Com esta mensagem, esses homens que nem falavam português, tiveram que aprender a cultura, aprender uma língua de uma nação diferente. Com essa simples mensagem, eles levaram o evangelho aos 4 cantos desse nosso país. Em um tempo em que os transportes não eram como hoje, em um tempo em que a informação não chegava tão rápido de uma ponta a outra, mas esses homens gastaram sua vida em prol do evangelho na nossa nação. O verdadeiro pentecostalismo, 1.3, a Bíblia construiu uma sólida evidência sobre o verdadeiro pentecostalismo. Por que a gente tem que falar do verdadeiro pentecostalismo? Porque a partir do pentecostalismo, a partir do avivamento que aconteceu no Brasil do século XX, nós vamos dividir a história do pentecostalismo em gerações. Então, a primeira e a segunda gerações, a gente vai ver que houve muitos movimentos, muitas igrejas surgindo. A partir da Assembleia de Deus surgiram outras igrejas também, e a gente vai perceber que esses movimentos, até certo ponto, eram genuínos. Mas a partir de um ponto, a partir da terceira geração, aquilo que a gente já vai chamar de igrejas neopentecostais, e hoje já igrejas neopentecostais, igrejas de comunidade, a partir disso aí você já começa a ver que existe algum joio lançado no meio, algumas coisas meio estranhas no meio disso tudo, que já descaracteriza esse verdadeiro movimento pentecostal. Por isso que a gente faz um recorte da história, pega essa história, recorta ela em gerações, para a gente poder não misturar o que foi o verdadeiro, genuíno avivamento do Espírito Santo com o que os homens depois, aproveitando do crescimento da igreja, muitos homens se aproveitaram desse movimento, de que a igreja crescia muito com esses movimentos de cura, de libertação, de falar em outras línguas, de cultos, de vitória, de essas coisas, e aí eles introduziram no meio a falsa teologia da prosperidade, a confissão positiva, e aí outros e outros ministérios se surgiram e se levantaram dentro dessa perspectiva. Continuando aqui, nós pentecostais somos reconhecidos por nosso relacionamento e experiências com a manifestação do Espírito Santo. Presenciamos estas manifestações através dos seus dons e amostras como a glossolalia, que é falar em outras línguas, as profecias, as curas divinas e diferentes operações de maravilhas. Não abrimos mão dos dons espirituais, pois fazem a diferença no cumprimento do ID do Senhor e na edificação da igreja. A gente não pode também, queridos, embora haja muita mistura, entrou muitos movimentos estranhos dentro do movimento pentecostal, até a nomenclatura passou a se chamar de novo pentecostalismo, né? Os neopentecostais, para poder diferenciar esse movimento mais um pouco que chegou mais cedo aqui no Brasil, mas não é por causa que existem hoje essas divergências que a gente vai deixar de acreditar que os dons são para nós, que o Espírito Santo quer trazer também dons para nossos dias, para os nossos jovens, para as nossas crianças, para a nossa igreja atual. O Espírito Santo está interessado em trazer esses dons, em usar a igreja atual com esses dons, e a gente precisa vestir essa camisa sim. Nós somos pentecostais, nós cremos na atualidade dos dons. E a gente viu aqui, e vai ver durante essa lição, que por causa dessa ação do Espírito, é que os irmãos tinham uma potência, uma força, um ânimo para levar uma mensagem que as igrejas que, digamos assim, são mais históricas, elas parece que não tinham esse ímpeto, né? essa alavanca que o Espírito Santo produzia nas igrejas pentecostais. E graças às igrejas pentecostais foi que o evangelho se espalhou, né? As igrejas históricas
são graças a elas que o evangelho chega no Brasil. As igrejas batistas, tradicionais, presbiterianas e as igrejas históricas, as igrejas católicas também. Aí o evangelho chega no Brasil, mas por causa do movimento pentecostal é que o evangelho vai espalhar por todos os lugares, porque o Espírito Santo está interessado que o evangelho saia de Jerusalém. O evangelho não pode ficar preso em Jerusalém, ele tem que sair de Jerusalém e chegar aos confins da terra. E para isso o Espírito Santo vai fazer com que a gente leve com mais dinâmica, com mais entusiasmo, com mais vigor, com mais ênfase, com mais poder essa mensagem. Tópico número 2, o movimento pentecostal. O movimento pentecostal ocorrido no início do século XX, na Rua Azusa, em Los Angeles, Califórnia, em 1906, foi um relevante agente que difundiu a chama do Espírito Santo pelo mundo, assim como na igreja primitiva. O começo do ministério assembleiano no Brasil ocorreu através de 2 homens cheios do Espírito Santo. Tópico 2.1 vai dizer assim, ó, Deus envia os suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren ao Brasil. A história mostra que os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram a solo brasileiro após receberem a palavra profética. 2.2. O movimento pentecostal nos Estados Unidos e sua influência no Brasil. A história na Assembleia de Deus no Brasil está conectada com o movimento pentecostal ocorrido nos Estados Unidos. Dos Estados Unidos se alastrou pelo mundo, chegando no Brasil, no estado do Pará, e mais tarde incendiaria todo o território nacional com a mensagem pentecostal. No 2.3, o movimento pentecostal em solo brasileiro. Há mais de 100 anos que o movimento pentecostal se instalou em solo brasileiro. A Assembleia de Deus Madureira é uma das principais do Brasil e do mundo. Paulo Leivas Macalão foi o fundador da Assembleia de Deus. O Espírito Santo foi derramado sobre este ministério para impulsioná-lo, encorajá-lo, guiá-lo e capacitá-lo no exercício da pregação do Evangelho. Então, resumindo esse tópico de número 2, o Evangelho, o movimento pentecostal, ele teve o início ali na Rua Azusa, o ano de 1906, uma experiência maravilhosa que Deus deu ali a alguns homens. Esse movimento chamou a atenção de muitos pastores, muitos missionários, e a partir desse movimento se espalhou pelo mundo afora, e os irmãos Gunnar Wingren e Daniel Berg, os irmãos suecos, vieram parar aqui no Brasil para trazerem a palavra de Deus e trazerem também a mensagem de que Jesus batiza com o Espírito Santo, que o Espírito Santo é atual, os dons são atuais. Quando eles chegam no Brasil, eles encontram já igrejas estabelecidas, igrejas históricas já estavam aqui, igrejas presbiterianas, igreja batista já estavam aqui. Mas a mensagem de que os dons estão atuais, de que nós podemos sim ser batizados com o Espírito Santo, falar em outras línguas, ter dons de curar, dons de revelação, dons de fazer maravilhas, isso foi uma novidade para eles, porque eles eram cessacionistas, ou seja, eles criam através da teologia reformada que os dons ficaram para a igreja primitiva. Quando a morte dos apóstolos veio, os apóstolos levaram com a morte os dons espirituais. E assim, eles ensinavam nas suas igrejas. Então, um movimento que ensina que os dons são para a igreja atual era um movimento considerado herético, era incorreto ensinar dessa forma. E por causa disso, a gente vai ver na história que esses irmãos vão ser expulsos da igreja batista, e todos aqueles que acompanham essa mensagem seriam expulsos também. A partir daí, nós vamos ver que o resto é história, e hoje nós estamos aqui por causa que Deus deu a ousadia a esses homens para enfrentarem até mesmo igrejas históricas que rejeitaram essa mensagem, mas a mensagem, uma vez entrando no coração desses homens, nada pôde fazer eles recuar e voltar atrás. Tópico número 3, a trajetória do pentecostalismo no Brasil. O movimento pentecostal no Brasil só foi possível pela atuação direta do Espírito Santo na vida de Gunnar Wingren e Daniel Berg. A grande obra não foi fácil. A entrega destes os fizeram colher frutos muito provenientes, contando hoje com milhões de fiéis. 3.1, o movimento pentecostal no Brasil, Gunnar Wingren e Daniel Berg enfrentaram muitos problemas
como obstáculos do idioma, os riscos das florestas, os males tropicais e perseguições, além da penúria que lhes sobrevieram, pois não eram sustentados financeiramente por nenhuma igreja ou auxílio missionário. 3.2, o início do ensino pentecostal no Brasil. Gunnar Wingren fazia questão de deixar evidente a sua preocupação com o ensino teológico, dando ênfase ao movimento pentecostal. Wingren, em suas exposições, fazia questão de destacar o batismo com o Espírito Santo e as línguas estranhas com a evidência inicial, glossolalia, e a vinda do Senhor. Atualmente, a Assembleia de Deus do Brasil tem uma representação social significativa em cada canto do país e a maior denominação protestante do país. O movimento se consolidou no Brasil através da escola bíblica, que se preocupavam em enfatizar o pentecostalismo. Então, resumindo a história, irmãos, do movimento pentecostal, eu vou deixar a indicação de um livro aqui na descrição desse vídeo. Se você quiser que eu envie em versão PDF para você, é só deixar o e-mail aqui na descrição desse vídeo que eu mando para você ler. É interessante a gente ler a história do movimento pentecostal no Brasil. A gente vai ver que tudo o que aconteceu até hoje, e hoje a gente vê muitas igrejas, cada esquina tem uma igreja, cada ponto, em cada cidade tem uma igreja, e a gente vê como isso aconteceu, como que isso vai se desenvolvendo, até o surgimento de outras denominações que hoje são grandes movimentos também que levam a palavra de Deus. Nós vamos entender que isso foi através desse início, essa chama no coração desses irmãos, saíram da sua pátria, atravessaram o oceano, chegaram aqui com tanta dificuldade. Esse livro vai contar como que eles fizeram para sobreviver no começo, como que eles dependiam do Espírito Santo, eles criam que estavam no lugar certo. Eles acreditaram que quando eles pisaram o pé ali, Deus ia providenciar. Eles não tinham nada, só uma mala e uma vontade imensa de falar dessa mensagem do Evangelho, mas uma mensagem do Evangelho que Jesus também batiza com o Espírito Santo. E através desses homens, isso se espalhou por nossa nação. E a gente vai ver durante essa lição, nesse trimestre, que o Espírito Santo quer fazer a mesma coisa. Eu fazendo a leitura desse livro, eu já fiz a leitura dele todo, é um livro pequeno, dá para fazer uma leitura em 2 dias, 3 dias, e a gente vai perceber o tanto que é fascinante ver a história se desenrolando. E a gente percebe através disso que é possível também a gente fazer, da gente fazer a história também. Você ser um agente da história, de a sua igreja ser um agente da história. A sua igreja não precisa ser mais uma, de ser uma igreja num canto de uma esquina. A sua igreja pode ser a igreja que vai revolucionar isso aqui tudo. A sua escola dominical, a sua classe, a partir dela, creia que pode ser uma nova Rua Azusa lá dentro. Pode surgir 2 casais de missionários, pode surgir um casal, pode surgir um jovem lá dentro dessa classe, um homem, uma mulher, uma pessoa, pode surgir lá dentro que vai acreditar nessa palavra, vai deixar tudo para trás e vai levar essa mensagem. E a partir disso, o resto vai ser história. Aleluia! Concluindo aqui esta lição, o estudo da história deve ir além do conhecimento teórico. Deve despertar em nós a vontade de sermos cheios do Espírito Santo, para que não sejamos afetados pela indiferença e frieza espiritual que avançam à medida que aproximam o fim de todas as coisas. Que maravilha! Então, o que eu recomendo para esse trimestre? Eu sempre trago recomendações para essa lição. Querido, recomendo para você que você incentive os seus alunos a levar a sério essa lição, a não faltar a nenhuma lição. E em todas elas, que eles possam, em nome de Jesus, ter orado durante a semana. Leia a lição, tire um período de jejum, tire um período de oração. E ali no final de cada aula, eu te desafio, ao final de cada aula, orar para que o Espírito Santo venha na tua classe, irmão.
Na primeira aula você ora, na segunda aula você ora, na terceira aula você ora, e vai jejuando na semana, e vai orando na semana, e faz consagração na semana, e sobe monte na semana, e desce monte na semana, e santifica na semana, e jejua, e clama a Deus. E quando você for dar aula, tira um período de oração com eles, porque eu creio, irmão, que nós não podemos só pegar a parte de conteúdo dessa lição. De conteúdo é maravilhoso, já vamos ser enriquecidos. Mas eu creio, irmão, que Deus quer muito mais do que dar conteúdo, somente conteúdo teórico. Deus quer dar experiências para nós. Então eu te convido aqui a deixar nos comentários, no decorrer desse trimestre, Pastor Heraldo, de fato, eu coloquei em prática. Na primeira aula, Deus batizou com o Espírito Santo. Pastor Heraldo, é fato. Aleluia! Eu coloquei em prática aqui um período de oração, os irmãos aderiram à oração, eles estão orando, estão jejuando, Deus está batizando com o Espírito Santo, Deus está renovando os dons na igreja, a partir da minha classe de escola dominical levantou um grupo de evangelismo. Irmão, é isso que eu quero ouvir aqui embaixo, nos comentários durante esse trimestre. E essa vai ser a nossa grande dica para todas as lições. Coloque essa classe para orar, irmão. Coloque essa classe para jejuar na semana. Vocês, professores, reúnam os professores com os superintendentes e orem por essa classe de adultos. Busquem a Deus por eles. Coloquem eles para também orarem e jejuarem. E eu creio que ao final dessa lição nós vamos ter muitos testemunhos para contar. Amém, querido? E a partir de quando Deus for nos dando aqui as experiências de cá, a gente compartilha daqui também. Você compartilha conosco para edificação da nossa fé. Faz o seguinte, ora por mim que eu oro por você e vai dar tudo certo. Deus te abençoe, meu irmão. Tenha uma boa lição, que Deus possa te usar aí, profeta. Em nome de Jesus. Amém.